Graça e paz, queridos! Hoje é o segundo dia do nosso propósito coletivo de 21 dias de jejum e oração. E eu quero compartilhar com vocês da palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Crônicas, em seu capítulo 20. E esta é a passagem que narra a vitória do rei Josafá sobre Moabe e Amon, do versículo 1 até o versículo de número 30. Como o nosso tempo aqui juntos é curto, vamos apenas ler do versículo 13 até o versículo de número 22. Mas antes de irmos ao texto em si, eu gostaria então de fazer um pequeno resumo para que você possa se atualizar dos acontecimentos em torno dele. Bom, depois que Josafá realizou uma desastrosa parceria com o rei de Israel, que acabou levando-os à derrota e também à morte do rei Acabe, ele foi repreendido e acabou arcando ali com a justa ira de Deus por ter se aliado a um inimigo do Senhor. Mas foi achado bondade em sua vida, porque ele removeu ali boa parte dos postes ídolos no meio do povo e também buscou a Deus de todo o seu coração, como diz lá no capítulo 19, nos versículos de 1 a 3. Depois disso, Josafá, então, agora no capítulo 20, foi informado pelos seus mensageiros que 2 exércitos e mais alguns homens declararam guerra a ele e avançavam rapidamente em sua direção. Naturalmente, queridos, Josafá teve medo, ele ficou apavorado e buscou então abrigo no Senhor. Ele ordenou um jejum coletivo em todo o Judá e pessoas vindas de várias cidades ali se reuniram com o mesmo propósito de buscar o socorro de Deus. Josafá, então, ele começou a orar. Como líder do povo, ele começou a orar e as suas confissões foram direcionadas ao Deus de seus pais, como você pode verificar no versículo de número 6 do capítulo 20. Ou seja, ele orou ao Deus que planejou e instituiu a família como ela é, para o louvor da sua glória. Humildemente, Josafá orou a Deus reconhecendo o seu poder, autoridade e soberania. Ele então depois reconheceu a provisão de Deus, que entregou ao povo todas as suas terras e concedeu a eles todas as suas vitórias. E por fim ele reconheceu a sua incapacidade, bem como a incapacidade do povo, e ele declarou então a dependência deles de Deus, dizendo: olha, não temos forças para lutar com este exército. Ele é imenso e está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos socorro em ti. Essa foi a oração de Josafá. Tendo então lembrado disso, vamos então agora ler 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 13 até o versículo de número 22. Diz assim: enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa deste exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes.
creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre o exército de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Até aqui, queridos. A nossa campanha de 21 dias de jejum e oração tem como tema Por uma Família no Altar de Deus. E como vimos aqui nos versículos 13 e 14, Deus manifestou a sua presença gloriosa, queridos, por meio do seu Espírito, quando houve unidade na família do povo de Judá e de Jerusalém. E assim, queridos, acontece nos nossos dias também. Por isso é que Satanás, ele então dispara os seus ataques mentirosos e investe na expectativa de denegrir e desconstruir, bem como separar a família. Mas a boa notícia é que nós não precisamos nos preocupar com isso, porque nós podemos resistir às suas investidas e também vencê-los da mesma maneira que o povo de Judá venceu os seus inimigos, queridos, orando e jejuando, buscando a Deus em unidade. No texto que nós lemos aqui juntos, o povo foi então encorajado pelo Espírito do Senhor. E é este o mesmo Espírito que nos encoraja nestes dias, queridos. E ele nos encoraja para marcharmos pelo vale. Veja que no versículo 16, ele disse que era para eles marcharem em direção ao seu inimigo. E eles o encontrariam ali no fim do vale, eles passariam por um vale. Da mesma forma, eu e você precisamos marchar em favor, querido, dos padrões celestiais de família, pois nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. E nós devemos fazer isso ainda que isso nos leve a andar pelo vale da sombra da morte. Não devemos temer mal algum. Precisamos nos posicionar, como diz o texto bíblico, para vermos então o livramento do Senhor. Na verdade, queridos, vamos ver bem o que diz o versículo 17. A partir do primeiro ponto ali, ele diz assim: tomem suas posições, depois fiquem parados. Ou seja, não ataquem. Meu irmão, se posicionar é bem diferente de atacar. Eu e você precisamos sim nos posicionar em defesa daquilo que nós cremos, naquilo que a palavra de Deus nos orienta, mas de forma alguma devemos atacar ninguém. Não devemos atacar aqueles que escolhem uma vida diferente da nossa, mas podemos nos posicionar na nossa fé. Segundo, queridos, o Espírito de Deus encoraja o povo também a obedecer pela fé. E eu e você somos então encorajados a obedecer a Deus pela fé. Veja que no versículo 20, bem cedo de manhã, o povo obedeceu a Deus e saiu em direção ao deserto. E aqui eu quero te lembrar de algo muito importante. Quando eu e você andamos obedientes a Deus, ainda que nós caminhemos em direção ao deserto ou no deserto, nós não estaremos sozinhos, porque aquele que nos chamou, ele é Emanuel. Nós apenas precisamos seguir obedientes a ele e crentes de que esse nosso Senhor que nos chama, ele nos fará permanecer firmes diante das tempestades do deserto. Ele também nos dará êxito na pessoa de Cristo Jesus. E por último, queridos, ele nos encoraja para louvar e render graças a Deus. Veja que logo no versículo 21, ele diz que então o povo começou a louvar a Deus e a cantar, dizendo: deem graças ao Senhor. O seu amor ou a sua misericórdia, dependendo aí da tradução que você tenha em mãos, dura para sempre. Eu aprendo aqui, queridos, que quando andamos obedientes ao Deus eterno, naturalmente nós somos movidos em louvor e em ações de graça ao seu santo nome. É o seu Espírito que nos move a isso. E isso, querido, se torna tão natural,
tão necessário, na verdade, a nós, que nós o fazemos mesmo em meio ao vale, mesmo diante dos inimigos, das adversidades dessa vida, mesmo no deserto. A nossa alma não só encontra prazer, mas encontra refrigério em louvar ao Senhor. Por isso, querido, não perca hoje a oportunidade de abrir a sua boca em louvor e adoração a este único Deus, que é majestoso, maravilhoso e é o príncipe da nossa paz, aquele que nos concede vitória para o louvor da sua glória. É assim que vencemos as batalhas na nossa vida, nos posicionando em unidade, queridos, como um só corpo, como Jesus intercedeu por nós, para que nós sejamos um, na presença de Deus, buscando o seu socorro para nós e para as nossas famílias. Em família e pela família, queridos, nós precisamos obedecer a Deus e louvar a Ele por seu grande amor e misericórdia, que são a razão de não sermos consumidos pelos problemas aqui deste século. Eu quero orar com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, porque como igreja nós temos a oportunidade de estarmos reunidos neste mesmo propósito de jejum e oração na sua presença, colocando de fato as nossas famílias no seu altar. Obrigado porque o Senhor nos tem ajustado como um corpo e tem nos ensinado a viver em unidade. Obrigado porque hoje o Senhor nos encoraja a caminharmos no deserto e a nos posicionarmos na nossa fé e a nos posicionarmos, ó Deus, também em louvor e adoração ao Senhor, para então assistirmos os seus milagres nas nossas vidas e na vida das nossas famílias. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude no dia de hoje a manifestarmos a sua presença gloriosa nessa cidade e a abençoarmos a vida de cada pessoa com quem nós tivemos a oportunidade de nos relacionar hoje, para que possam então ver que o Senhor é o nosso Deus, aquele que tem cuidado de nós e aquele que tem nos abençoado para louvor da sua glória. É no nome maravilhoso de Jesus que nós oramos e somos gratos a Ti pela vida abundante que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém. Querido, que você e toda a sua família tenham um lindo dia no altar do Senhor.